Nossa dica de livro hoje vai vir através de um vídeo e o livro que eu quero indicar para vocês é Bíblia, o livro para hoje de John Stott, publicado aí recentemente pela editora Ultimato. E eu quero dar alguns motivos pelo qual eu achei esse livro aqui extremamente interessante, extremamente importante, uma excelente publicação aí para nós. Primeiro, o seu autor é dispensável apresentações, John Stott, extremamente reconhecido como um dos grandes teólogos e pregadores, né, da história recente do cristianismo. Esse livro traz algumas características muito legais e a primeira que eu quero chamar a atenção é que ele entende a Bíblia enquanto um projeto trinitário, as Escrituras, enquanto um projeto trinitário que tem a sua origem em Deus Pai, tem Cristo como a sua mensagem central e o Espírito Santo como aquele que não só revela, mas nos guia na interpretação do texto bíblico. Esse texto também traz uma característica interessante. Ele é formado a partir de sermões, né? Então nós temos aqui, na verdade, 5 sermões nesse livro, cada sermão abordando um aspecto da relação da Bíblia. Então o primeiro, né, como Deus Pai, o agente criador da revelação, o agente revelador da sua vontade. E não só isso, mas a Bíblia como aquilo que revela Deus para a humanidade. Segunda característica interessante, que no capítulo número 2 ele demonstra como Cristo aponta em todo o seu ministério para as Escrituras, e as Escrituras têm Cristo como seu tema principal, como seu objetivo principal. Cristo é o objeto principal de toda a revelação bíblica de Gênesis a Apocalipse. No capítulo número 3, onde nós temos aí o papel do Espírito Santo enquanto agente revelador, inspirador e o agente de interpretação da Bíblia. Isto é, foi ele, o Espírito Santo, que entrega o texto bíblico, revela o texto bíblico, inspira os profetas, os apóstolos, os escritores do texto bíblico, e é também aquele agente que nos auxilia na interpretação do texto bíblico. Uma coisa interessantíssima, importantíssima de John Stott aqui, é que ele demonstra de forma muito simples, né? A linguagem do Stott aqui é muito simples e muito clara, mas ele demonstra que é impossível se interpretar a Bíblia longe da piedade, da dependência da ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, uma interpretação bíblica sem uma ação do Espírito Santo é uma impossibilidade, né? Isso aqui é um tema importantíssimo diante aí dos debates em relação à hermenêutica bíblica, né? E aí ele termina, então, com 2 capítulos muito interessantes. O primeiro desses 2 capítulos finais, é a relação entre a Bíblia e a igreja, sendo aquele local onde a Bíblia forma a igreja, são as Escrituras que formam a igreja, e a igreja é quem anuncia essas Escrituras, é aquele que guarda, como aquela coluna que guarda a verdade, é aquele que guarda as Escrituras, ok? E o último capítulo, uma mensagem individual, né, ou direta ao cristão. Qual a relação do cristão com a Bíblia? Isto é possível ser cristão sem uma íntima relação com a Bíblia? Então, John Stott apresenta numa linguagem clara, numa linguagem acessível, esses 5 tópicos. Então, é uma excelente introdução à Bíblia. Eu considero aí um texto que é um texto tanto para aqueles que se converteram há pouco tempo, ou têm poucas bases do seu conhecimento teológico, do seu conhecimento da própria Bíblia, como para aqueles mais experientes, né, no estudo teológico, que nos faz lembrar dessas doutrinas que parecem muitas vezes simples e básicas, mas são as doutrinas na qual todo o cristianismo se fundamenta, tendo a Escritura como centro da revelação e da relação com Deus, né? Lembremos aí dos temas da Reforma Protestante, né? Um dos mais importantes é justamente o Sola Scriptura. Então, excelente livro aí, publicado pela editora Ultimato, que eu venho indicar hoje nessa dica de livro. Então, fica com vocês a Bíblia, o livro para hoje, de John Stott, que vem aí pela editora Ultimato.